Lucas capítulo 2. Amém? É 12 ou 2? 2. Capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo número 1. Amém? E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto por parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Esse primeiro alistamento foi feito sendo Quirino presidente da Síria, e todos iam se alistar, cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galiléia, da cidade de Nazaré, a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa da família de Davi, a fim de alistar-se com sua mulher Maria, desposada com ele, a qual estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz ao seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e o deixou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo, e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram um grande temor. E o anjo lhe disse: não temas, porque eis que eu trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi nasceu hoje o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. E isso vos será por sinais: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles o anjo para o céu, disseram aos pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém, e vejamos isso que aconteceu, e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente, e acharam Maria e José, e o menino deitado numa manjedoura. E vendo, divulgaram a palavra acerca do menino que lhe fora dito. E todos que ouviram se maravilharam do que os pastores lhe diziam. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhe havia sido dito. E você diz amém. Curva a sua cabeça, vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer nessa noite, Deus. Estamos na sua casa, Deus. Ouvimos testemunhos, louvores, mas agora a tua palavra vai ser pregada, Deus. Nós não estamos aqui para querer ouvir a voz do pastor Alan, Deus. Nós estamos aqui para ouvir a sua voz, Espírito Santo, e por isso nós pedimos que tu fales conosco, Deus. Que tu repreendas, Deus, em nome de Jesus, Pai, toda a ferramenta preparada, Deus, para que o teu povo não compreenda a tua palavra, Deus, toda distração, Deus, todo cansaço, toda dor, Espírito Santo, que seja agora anulada pelo poder que é no nome de Jesus, Deus. Que tu abras, Deus, a janela dos nossos olhos, para que a luz da tua palavra, Deus, ilumine o nosso ser, até nos pontos mais obscuros da nossa alma, Deus. E que essa palavra, Deus, ela caia na terra do nosso coração, Espírito Santo de Deus, e que ela encontre espaço e produza frutos a 30, a 60 e a 100, Deus. E que ela corra velozmente para aquilo que ela foi designada, e você diz amém. Glória a Deus. Esses dias eu estava lendo uma história em um dos devocionais, e eu achei essa história bem significativa para a mensagem que hoje eu estou trazendo. E essa história diz assim: conta-se a história de um homem simples, dono de uma pequena oficina. Ele não ia à igreja e dizia para sua família: eu até acredito em Deus, mas não entendo por que Jesus precisou vir ao mundo. Parece estranho Deus virar um bebê. Certa noite de Natal, enquanto nevava, ele ouviu um barulho do lado de fora. Ao abrir a porta, viu pequenos pássaros perdidos, tremendo de frio, tentando entrar no galpão onde havia luz. Ele tentou guiá-los para dentro, mas os pássaros fugiam dele. Frustrado, ele disse: se eu pudesse virar um deles, eles me seguiriam e não morreriam no frio. Naquele instante,
O sentido de Natal lhe caiu no coração. Deus se fez um de nós, entrou na nossa história para nos guiar da morte para a vida. Naquela noite o homem ajoelhou e orou: Senhor, nasce no meu coração. Aleluia. E essa é uma mensagem, essa história me impactou muito, porque quando nós acabamos de ler, aquele homem, ele tinha uma dificuldade muito grande em acreditar que o Deus Todo-Poderoso, e que o céu dos céus não pode contê-lo, que não pede conselhos a ninguém, ele teria nascido como uma criança, como um bebê, com a limitação de todo um bebê tem, toda a fragilidade de um bebê. Ele não acreditava que um Deus tão poderoso como o nosso tivesse nascido como uma criança, e ele tinha essa dificuldade. E conta a história que nessa noite de Natal ele estava sentado no celeiro, ele viu alguns pássaros do lado de fora, estava nevando, estava com muito frio, e ele tentando colocar aquele pássaro para dentro, aqueles pássaros, não conseguiu. Então ele sentou e pensou: se eu pudesse virar um deles, eu os conduziria até lá dentro. E aí o Natal fez sentido para ele, porque Jesus, para nos conduzir à vida eterna e a Deus, como nós não conseguiríamos chegar, e não há nenhum homem, nenhuma mulher que consiga se chegar a Deus se o próprio Jesus não chamá-lo e não conduzi-lo. Ele entendeu que esse é o sentido da vida, que se Jesus não tivesse sido encarnado como uma criança e vivido como homem, a escuridão das trevas que permeia o coração do ser humano nunca permitiria a eles serem guiados até a Deus, nunca. Então foi necessário Jesus se tornar uma criança, se tornar um homem, para que nós pudéssemos alcançar o caminho, porque ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se ele não se torna um homem como eu e você, nós nunca teríamos condições de nos chegarmos a Deus e caminharmos até ele. E ele entendeu que essa era a mensagem do Natal. Então a grande questão, que o Natal não é simplesmente sobre luzes, né? Nós já passamos em muitos lugares por aí, vemos aquelas casas todas enfeitadas, muito bonitas, muito mesmo. Tem uns que são até demais, né? Mas bonitas. E muitas vezes nós associamos Natal a toda essa grandeza, a toda essa beleza estética de luz, de árvore de Natal. Mas o Natal nunca é sobre luz, presentes ou tradições humanas, mas é sobre o Deus que entrou na história humana. Natal não é sobre luz, não é sobre presente, não é sobre tradição de dar presente, de comer rabanada. O Natal é Jesus entrando na história da humanidade para nos guiar até a Deus, e isso é o Natal. E a grande questão é: se o Natal é Deus se tornando um homem para entrar na história da humanidade, nos guiar até Ele, será que Ele já entrou na nossa história? Será que Deus já entrou na nossa história? E será que essa verdade de transformação, nós temos vivido ela todos os dias da nossa vida? Porque não adianta acreditar no Natal que acontece simplesmente uma vez por ano. Não adianta Jesus nascer no nosso coração todo dia 25, se todos os dias da nossa vida, de segunda a segunda, Ele não se manifestar em nós. Não adianta, não adianta. Jesus, ele precisa, e aqui nós temos que entender, ele não pode ter nascido somente na manjedoura. Naquela época, Jesus, ele precisa nascer todos os dias no nosso coração, todos os dias. Paulo, quando ele escreve Gálatas capítulo 4, versículo 19, ele vai dizer: até que Cristo seja formado em nós. Nós precisamos permitir que Ele nasça no nosso coração todos os dias, até que Ele se forme em nós, até que esse jargão que nós usamos, né, de nós sermos parecidos com Jesus, ele se cumpra na íntegra na nossa vida. E Ele precisa nascer no meu coração como o meu Salvador, como o meu Salvador. Jesus, ele não nasce simbolicamente uma vez por ano. Ele deve nascer espiritualmente todos os dias em nós. Nicodemos ouviu: é necessário nascer de novo. No encontro que, na minha opinião, dos maiores encontros da Bíblia.
Tem alguns que me impactam muito, muito. A mulher do poço de Jacó, a mulher samaritana, que coisa linda aquele encontro. Vai lá e me dá água, aleluia. No encontro casual, Jesus consegue alcançar o coração daquela mulher, nascer no coração dela, e ela sair dali e pregar em Samaria, o evangelho entrar. Aleluia, glória ao teu nome, Senhor. Mas o encontro de Nicodemos também parece um encontro muito simples. Jesus para aquele homem tem o desejo de conhecer Jesus. E daí é a premissa do conhecimento, do encontro com Deus, o desejo de conhecê-lo. E aquele homem teve o desejo de conhecê-lo. E aquele homem abriu mão de muitas coisas para conhecer Jesus, apesar que você vai dizer, mas ele foi à noite, mas ele foi visto por muitas pessoas. Talvez ele tenha colocado ali em jogo toda a sua estrutura como líder religioso daquela época, todo o seu status, mas ele queria conhecer Jesus, e ele chega até Jesus, um mestre da lei, não era qualquer pessoa. E Jesus, na sua simplicidade, vira para ele e fala assim: você tem que nascer de novo, aleluia. Aquele encontro, ele marca tanto Nicodemos. E esse é o sentido do Natal. É Deus nascer no nosso coração todos os dias, através da fé, através da nossa rendição a Ele. Não é simplesmente através da fé de acreditar que Ele nasceu, que Ele é o Senhor, não. Mas é através da fé que traz uma rendição, que quer saber qual é a vontade dEle. E uma vez que sabemos qual é a vontade dEle, é nos rendermos e realizarmos a vontade dEle todos os dias. Todos os dias. Porque aonde Jesus nasce, Ele transforma. Aleluia. O texto vai dizer que Ele veio na região da sombra e da morte, todos eles viram a luz, aleluia. Porque aonde Jesus nasce, Ele traz luz, Ele traz transformação. Cristo, Ele não pode ser simplesmente um enfeite da minha vida, não pode ser um pingente, não pode ser um cordão, não pode ser uma pulseira, não pode ser um amuleto que todas as vezes que eu me sinto numa situação difícil, eu vou lá e coloco a minha fé e oro. Não é uma fé esporádica, precisa ser uma fé diária, todos os dias. Eu preciso render o meu coração. Eu preciso colocar Jesus no centro da minha vida, não apenas como um enfeite externo que as pessoas olham, não simplesmente com uma camisa onde fala Jesus é o Senhor da minha vida, ou um cordão que tem uma cruz. Não, Jesus, Ele precisa ser o Senhor da minha vida todos os dias. Amém, Senhor. Jesus não pode ser, nós não podemos ser simplesmente simpatizantes. Nós precisamos ser aquele que Cristo nasceu dentro do nosso coração. Amém, Pai. Na minha vida, aleluia, Jesus precisa refletir todos os dias no meu cotidiano. Jesus precisa refletir na minha vida cotidiana. Jesus precisa refletir na minha vida cotidiana. Mateus 5,16 diz assim o texto: e assim brilhe a vossa luz. Aleluia. Aleluia. Amém, Senhor. Eu tenho feito uma oração esses dias a Deus. Às vezes nós oramos e falamos: Senhor, envia pessoas para a gente cuidar, e convidamos. Mas esses dias eu comecei a falar: Senhor, ao invés do Senhor enviar, me leve até onde eles estão. Porque o Senhor me levando até onde eles estão, a luz do Senhor que está em mim precisa brilhar no meio deles, a ponto de dissipar a escuridão deles. Amém, Pai. E é isso que o texto diz, que assim brilhe a vossa luz. E se Cristo nasceu em mim, e a luz dele permanece em mim, ela deve aparecer em todas as minhas atitudes diárias e as minhas decisões diárias. Ela precisa aparecer em todas as minhas decisões e atitudes diárias. Tem um filme que eu gosto muito, eu sempre falo sobre ele aqui, No Seu Lugar, O Que Faria Jesus? E eles fizeram um livro desse filme. E o ponto central do livro é: se hoje, terça-feira,
8h47. Se agora, nesse momento, terça-feira, 8h47, o Alan saísse e Jesus agora viesse e habitasse corporalmente em mim, o Alan saísse de lado e Jesus entrasse, será que de hoje, terça, até quarta-feira, 8h47, Jesus tomaria as mesmas decisões que eu tomo? Jesus agiria da mesma forma que eu ajo todos os dias? As oportunidades que eu perco muitas vezes de falar do amor de Deus para alguém, será que ele perderia? Não perderia. Por isso nós precisamos deixar que as nossas atitudes, todas as nossas atitudes, sejam guiadas pela presença de Deus. O fruto do Espírito, Gálatas 5:22, é a prova de que Cristo, ele reina em nós. Quando Cristo, ele nasce no nosso coração todos os dias, ele reina em nós. O fruto de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, ele é todos os dias reproduzido, todos os dias. E ele deve ser o ponto central. Mas a questão é, se Jesus habita em mim, como eu acredito e como nós oramos, será que a minha família percebe isso? Porque muitas vezes nós somos bons em viver lá fora o que nós não somos dentro de casa. O termômetro de dizer se Jesus habita em nós ou não é que nós somos dentro de casa, porque nós somos bons em viver uma vida que nós não temos lá fora. Então o grande termômetro é: será que a minha família, minha esposa, minha filha, meu sogro, minha sogra, eles percebem Jesus em mim? Será que a minha maneira de tratar as pessoas, de perdoar, de trabalhar e de usar as redes sociais refletem Jesus em mim? A minha maneira de ser, de tratar a minha esposa, de tratar a minha filha, de tratar as pessoas que estão à minha volta, as minhas redes sociais, as nossas redes sociais, será que elas refletem Jesus em nós? Será que aqueles relacionamentos, quando você não está perto de pessoas que de fato são próximas de você, naquele lugar que ninguém imagina nem que você é crente, será que a nossa luz tem brilhado lá? Uma vez, eu estava dentro do ônibus, eu estava sentado lá na frente, e na época era aquele, não, eu estava sentado lá atrás já, lá atrás, eu sentado assim na cadeira assim, bem do lado direito assim, e de repente entrou um pastor lá na frente lá, e eu estou olhando ele, e ele pegou um dinheiro e deu para o motorista pegou um troco e deu na mão dele, mas o troco que o motorista deu na mão dele tinha muita moeda. Eu estou só olhando, não sabia o que era. De repente ele pegou aquelas moedas num momento de um ímpeto, de uma raiva tão grande. Ele olhou para o motorista, pegou aquela moeda, virou assim na janela e virou, jogou longe. Fez assim com o motorista e saiu. Ele não tinha visto que eu estava lá atrás. Ele nunca imaginava que eu estava lá atrás. E ele sentou no meio do ônibus e ele nem me viu. Ele viu algumas pessoas que ele não conhecia. Eu posso dizer que a atitude dele não refletiu Jesus no coração dele nem na vida dele. Será que nós estamos assim quando nós estamos assim nesses lugares? Será que nós refletimos Cristo em nós? Será que a mudança de Jesus ter nascido no nosso coração, será que essa mudança é visível? Todos os que estão à nossa volta conseguem ver? O que as pessoas veem em mim? Será que elas veem as minhas atitudes carnais? Ou será que eles veem Cristo em mim? Se alguém analisasse o meu dia hoje, qualquer um de vocês, ou qualquer pessoa que está ao redor de fora, analisasse no meu dia todas as minhas decisões, será que Jesus estaria refletido em todas elas? Jesus precisa governar os meus passos, mas não apenas os meus passos dentro da igreja. Jesus precisa governar os meus passos no mundo também.
Jesus precisa governar os meus passos no mundo. Colossenses 3,17 diz assim: tudo o que fizerdes, fazei em nome do Senhor Jesus. Quando Cristo governa os nossos passos no mundo, tudo que nós fazemos é para a glória dele. Tudo que nós fazemos. Esses dias eu encontrei um jovem, cheguei assim atrás dele. Quando eu cheguei atrás dele, ele olhou assim. Eu falei: você assustou? Ele: não devo nada a ninguém. Eu falei para ele assim: todos nós devemos. O grande problema não é dever. O grande problema é dever que você não pode pagar, porque suas obras não são como justiça diante dele. Ele ficou me olhando assustado. Eu falei: isso é que é o pior, rapaz. Ele ficou me olhando assustado. E essa é a grande realidade. Essa é a grande realidade. Mas será que essas pessoas, elas olham no meu passo todos os dias, no meu caminhar, na minha jornada? Será que elas veem Cristo em mim? Será que todas as minhas decisões apontam para Cristo? E gente, eu não estou falando de... porque as pessoas hoje ainda têm uma mentalidade muito fechada. As pessoas conseguem associar roupa a cristianismo, a presença de Deus. Isso nunca foi nenhum parâmetro de mudança. É claro que nós procuramos andar de forma decente, mas roupa não diz nada. O que diz se Jesus governa os nossos passos são as nossas decisões diárias. Quando eu tenho uma oportunidade para burlar o sistema, eu digo: não vou burlar. Quando eu tenho a oportunidade, de alguma forma, de fazer uma mentira, ainda que seja para benefício próprio, eu falo: não vou mentir. É todas as minhas decisões apontarem para Cristo, todas elas. É os meus passos apontarem para Jesus, mas não apenas aqui dentro, porque aqui é mole. Porque quando eu estou aqui como pastor, eu quero que o Maicon, que a Rafaela, que o Felipe, que o Júlio, que a Débora, que a minha esposa me vejam como homem de Deus. Mas será que os meus passos honram a Deus quando eu estou no meio de pessoas que não me conhecem? É lá que a nossa fé é aprovada. É lá que Jesus precisa nascer em nós. É lá que as nossas decisões precisam apontar para Jesus. No trabalho, nós temos ética e testemunho de crente. No trabalho, nós somos éticos e temos testemunho de crente. Em casa, exercemos o perdão, temos paciência. É fácil? Não. Mas precisa ser algo que nós precisamos trabalhar todos os dias, todos os dias. E essa é uma grande luta minha, confesso para vocês. Uma grande luta minha. Mas eu acredito que toda essa história só vai ser transformada quando nós permitirmos Jesus vir e reinar dentro de nós. Como eu vejo que Cristo governa os meus passos dentro da igreja, quando eu sirvo a Deus na igreja, quando eu faço da minha vida uma vida de serviço a Deus na igreja. Porque todo serviço a Deus na igreja é importante demais, gente. Ter esse espírito de serviciência a Deus todos os dias na igreja é muito importante. Sabe por que é importante? Eu falava esses dias com uma pessoa: não existe dentro da igreja serviço mais importante, menos importante, não existe. Existe serviço com dedicação e serviço que honre a Deus. Porque, por exemplo, de repente alguém chega aqui na igreja, o Michael está ali na porta, Felipe às vezes está ali na porta, e a forma como eles recebem as pessoas, que muitas vezes vai determinar se as pessoas ficam aqui ou não ficam. Porque se eles recebem mal as pessoas, um exemplo, cria uma antipatia e as pessoas entram aqui dentro, eu posso pregar o melhor sermão do mundo, essa pessoa foi perdida quando ela chegou ali na porta. Alguém foi lá, como o Mike falou, chegou ali, o banheiro estava meio sujo, e muitas vezes um visitante entra e vê, talvez essa pessoa nunca mais volte, independente do sermão que eu pregue aqui. Então todo passo é importante, todo serviço é importante. Então, como eu honro a Deus na igreja? Quando eu sirvo a Deus da minha melhor forma dentro da igreja, independente do que seja. No mundo, quando eu sou o sal
e luz no mundo. Os meus passos são governados por Deus no mundo, na sociedade, quando eu sou luz do mundo e sal. Quando Cristo nasce em nós, eu termino aqui. Muda nossas prioridades. Para terminar, quando Cristo nasce em mim, a primeira coisa, todas as minhas prioridades são transformadas. Todas as minhas prioridades são mudadas. Cristo passa a ser minha prioridade. Quando Cristo nasce em mim, as minhas emoções são curadas, as minhas emoções são saradas. Quando Cristo nasce em mim, todas as minhas decisões são direcionadas por Ele. Todas as minhas decisões são direcionadas por Cristo. Amém, Ágata? Quando Cristo nasce em mim, os meus sonhos são moldados. Todos os meus sonhos são moldados. Jesus, Ele precisa não governar simplesmente os meus domingos. Eu finalizo aqui dizendo, Jesus, Ele precisa governar não apenas os meus domingos, mas Ele precisa governar a minha segunda-feira, a minha terça-feira, a minha quarta-feira. Jesus precisa governar as minhas escolhas. Todas as minhas escolhas precisam revelar a glória de Deus. E esse é o sentido do Natal. Porque quando Cristo nasce em nós, tudo isso é transformado. Então nós vamos fazer essa caminhada, essa jornada, até no dia 24 de dezembro. E nós vamos aprender um pouquinho o que é Natal, o que é Cristo governar em nós. E eu quero te convidar a se colocar de pé. Eu quero orar.